Olá, esse é mais um episódio do CCMcast. Estamos aqui com o José Luiz Lordello. O currículo é extenso, então vou confessar, eu tive que fazer uma cola, tá? Ele construiu a sua carreira com foco na sua paixão, usar a educação como base para o desenvolvimento humano e para construir times que equilibram alto desempenho com qualidade de vida. Atualmente é diretor do Grupo Rio Veículos. Ele tem mais de 20 anos de experiência como executivo no segmento educacional. É conselheiro, mentor e investidor anjo de startups. José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter feito essa viagem aí um tanto desconfortável, mas estamos aqui. Muito obrigado. Quero ouvir um pouco de você. Vamos começar do começo, como eu costumo dizer. Eu quero ouvir quem é a pessoa por trás da posição. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória, como é que ela se construiu, enfim. Conta pra gente tudo aquilo que é importante ser falado. Ok, gente, obrigado aí, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de verdade, né, pela proposta de estar aqui trocando ideias, compartilhando um pouco daquilo que eu penso, né, e sobretudo podendo ajudar na expansão aí do conhecimento sobre o segmento. O José Luiz Lordello, ou Zé como eu prefiro ser chamado, e você pode adotar o modelo ao longo da nossa conversa, eu tenho uma história que eu acho muito legal. Eu fui para a educação no início dos anos 90, 89, 90. Eu fui para ficar 6 meses, fazer um projeto de consultoria, e fiquei 25 anos trabalhando numa universidade que eu ajudei a construir na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, que depois se expandiu pelo Brasil. E foram experiências maravilhosas, né? Ao longo desse período eu trabalhei como executivo do setor educacional, sempre trabalhando com gestão, né? Cheguei a ser pró-reitor de administração e finanças, depois fui pró-reitor de desenvolvimento da universidade. E ali a gente montou um time muito bacana, fizemos projetos muito interessantes, sobretudo para gerar educação numa área de conflagração, que é a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que vocês já ouviram falar, né? Sobretudo nas páginas policiais, mas que é um lugar muito bacana, que tem pessoas interessantes, pessoas trabalhadoras, honestas, e a gente pôde ver o projeto florescer ali. O projeto cresceu ali e num dado momento a gente se viu como um player que estava educando aquelas pessoas, que estava transformando a vida daquelas pessoas, gerando pessoas com mais oportunidade de emprego, com melhores condições para a vida das suas famílias. E aí eu descobri, o Cauê, que você entende qual é a realização da missão da educação ou do segmento educacional quando você vai a uma formatura. Que você assiste lá aquelas famílias sentadas ali, os formandos, né? À mesa também, junto com toda a direção, enfim, das faculdades e universidades, no meu caso, já a universidade. E você vê, às vezes, famílias que são os primeiros elementos a se formarem. E a emoção dos pais, enfim, é uma coisa muito interessante. Aí você vê, bom, a minha missão está cumprida, né? E a minha trajetória como executivo era gerar esse cenário, gerar condições para que isso acontecesse e a universidade fosse crescendo. Pois bem, por essa minha paixão por gestão também, eu acabei conhecendo, né, o Grupo Rio Veículos, e também num projeto de consultoria e de desenvolvimento humano. Eu acabei sendo convidado pelo Fábio Marques, que é um dos dealers, para trabalhar como diretor lá. E estou aí há 2 anos, né? A gente está desenvolvendo projetos interessantes, né? Tem uma parte que é transformação digital, outra parte é de reestruturação, reorganização de processos. Enfim, fazer gestão, né? Que é o que eu gosto. E gestão com pessoas, com times e engajando em torno da missão. Eu acho que esse é o movimento que me dá prazer, né? Então, foi isso. Foi assim que eu fui parar do Grupo Rio.
a convite através de, primeiro, um trabalho de consultoria. Mas depois de sair da universidade, eu tive uma empresa também de tecnologia, né? Era uma EdTech e educativa, e a gente produzia conteúdos para educação à distância, tá? Que a gente acabou reduzindo as operações em meio à pandemia, e nos trabalhos de consultoria conheci o Grupo Rio através do Fábio Marques. Legal. Muito legal. Diferente esse ingrediente, né? Assim, quando a gente teve a oportunidade, quando eu visitei o Grupo Rio e a gente teve a oportunidade de conversar, logo que eu voltei, eu conversei bastante aqui com o pessoal, falei, olha só que interessante. A gente acaba construindo um relacionamento, conhecendo diversos atores, né, do mercado. E eu achei muito interessante você ter vindo do segmento educacional, quer dizer, você vem com um ferramental que é muito importante para qualquer companhia, seja ela da indústria, do varejo, de serviço, enfim, de qual segmento for também. Cauê, me permite, a educação ela é muito pervasiva em diversos setores, ela é transversal para tudo. E assim, por exemplo, você hoje tem clientes, né? Você só faz o cliente decidir por comprar de você quando você educa ele a comprar de você. Então, assim, se a gente conseguir entender os mecanismos por trás da educação, eles vão se aplicar em todos os segmentos, em todas as indústrias. É um negócio muito perene, né, Zé? É perene. É um negócio muito perene. Legal, e voltando aqui para o Grupo Rio, eu queria também ouvir a história do Grupo Rio sob a sua lente, da tua perspectiva. O que você conhece sobre o Grupo Rio? Como é que vocês operam? Quais são as marcas que vocês representam? É interessante essa pergunta, né? Porque tem tudo uma gênese, né? Tem uma história por trás. Eu conheci o Grupo Rio quando não era Grupo Rio. Ainda a coisa nem existia, não existia nem a ideia, né? Eu tinha uma relação com o Fábio, ele tinha uma agência de automóveis e assim, eu comprava automóveis com ele. E fazia isso com alguma recorrência, né? Sempre foi um profissional brilhante do ponto de vista comercial, extremamente inteligente, agradabilíssimo, então um ser humano que vale a pena conhecer. E nessa trajetória, quando ele adquiriu a primeira concessionária, que foi a MIT Rio, que aí eram produtos da HPE, né, da montadora HPE e os veículos da Mitsubishi, ele me ligou e disse, olha, eu estou aqui, agora tem uma concessionária que é no Leblon, enfim. E aí estive lá, a gente fez negócios também, e vim acompanhando de lá para cá toda a trajetória dele. A gente perdeu o contato durante um tempo. Quando retomamos o contato, o Fábio, que é muito empreendedor, junto com o sócio dele, o Leonardo, que é também muito parecido, né? Eles têm o mesmo mindset, são duas pessoas muito empreendedoras. Eles já tinham a Jeep, né? Que é a Prime Rio, em São Conrado, com a marca Jeep. Já na Barra eles tinham duas marcas, Peugeot e Citroën, que é a Paris Rio. Montaram no centro depois a Turim Rio, que é marca Fiat. E aí depois da minha ida para lá, Recreio, também com bimarcas, né? Peugeot, Citroën e agora Fiat. E estamos lançando aí agora em junho, mais tardar julho, a Jeep Leblon, que vai estar na bandeira da empresa Turim, né? Então, assim, o Grupo Rio hoje, ele trabalha, né, ele opera na região metropolitana do Rio de Janeiro, basicamente nichado, Zona Sul, Centro e Zona Oeste, quer dizer, regiões de melhor poder aquisitivo ali do Rio de Janeiro, distribuindo essas marcas, né? Jeep, Jeep, Mitsubishi, Fiat, Peugeot e Citroën. Então, basicamente, essas 5 marcas com 2 montadoras, a Stellantis e a HPE. Agora, é um grupo que está realmente investindo em crescimento, né, a tendência realmente é que cresça, né, que amplie, mas sempre numa operação mais focada, mais nichada, onde você tem uma densidade demográfica maior e pessoas de renda mais elevada. E aí vocês também buscam parcerias com as marcas que têm ali produtos para atender
esse segmento Exatamente. de atuação. Perfeito. Já falando um pouco, vamos falar um pouco dos movimentos. Você falou de duas montadoras que vocês representam, a HPE e a Stellantis. Engraçado que você falou Turin, né? Que acho que, salvo engano, Fiat é o acrônimo de Fábrica Italiana de Automóveis Turin. Vocês também trouxeram isso para o varejo. Legal. Falando um pouco então desses movimentos das montadoras, tem uma pergunta que a gente oxigenou, que a gente ventilou aqui na pauta, que é, desde que a crise sanitária começou, a gente teve posteriormente os impactos, né? Ali um rearranjo da cadeia de suprimentos global, que ainda está em curso esse rearranjo, né? Ele começou com a crise sanitária, mas você tem alguns conflitos como bélicos como esse que está em curso, né? Que também vem fazendo esse redesign, vamos dizer assim, da cadeia de suprimento global. Você acredita, Zé, que há um espaço para a indústria brasileira ganhar um certo protagonismo nesse redesign, ampliar o seu market share? Espaço há. Assim, se a gente for olhar de uma forma bastante objetiva, espaço há. Veja, esse rearranjo, né, que a crise sanitária proporcionou e culminou com outras crises, crise bélica, o nosso segmento ele é um segmento altamente complexo. Se a gente for olhar, são muitas fábricas, montadoras, fornecedores e distribuídos de forma em vários países e em múltiplas regiões. Então, operar isso é uma coisa muito complexa. Então, eu vejo que há espaço, sim, e vejo pontos positivos no Brasil, né, para que haja esse espaço. Primeiro, voltando um pouco, além da complexidade, é necessário que os agentes, que os atores nessa cadeia de produção, eles tenham uma certa autonomia e necessitam de diversificação, tanto regional quanto do número de produtores, de fábricas, né? Os pontos positivos a que eu me referia é que o Brasil é um excelente produtor de matéria-prima. A gente tem cobre, a gente tem alumínio, a gente tem aço, a gente tem borracha. Então imagina, é tudo isso que a cadeia de suprimentos do segmento automotivo necessita. A gente tem um parque instalado interessante com uma mão de obra relativamente qualificada. Então assim, esses são pontos positivos que eu entendo que farão com que, num eventual rearranjo, a gente consiga, ou seja elegível para poder ser um desses players. O que é ruim para nós, né? Quais são os problemas que a gente ainda tem e que não é só no segmento automotivo, que a gente precisa superar? Burocracia. Para você constituir alguma coisa no Brasil, você ainda tem o custo da burocracia, é muito difícil. Carga tributária elevada. É um outro problema, né? O custo do Brasil. Então, você perde competitividade com essas questões. E eu acho que o terceiro problema que eu vejo também é a questão de infraestrutura, de logística, que a gente ainda patina muito nisso. O Brasil, quer dizer, a distribuição ainda de mercadorias é feita por estradas, enfim. Você tem algumas dificuldades nesse sentido. Por mais que isso esteja melhorando, você tenha novos galpões, etc., mas a distribuição ainda é cara e não é assim, a gente não tem condições infraestruturais para poder fazer essa oferta. Então, de novo, a gente tem matéria-prima, né? A gente tem um parque instalado relevante, uma mão de obra relativamente qualificada, mas os problemas que permanecem no país ainda são impeditivos de se tornar elegível de uma forma competitiva. Essa é uma opinião. Entendi. Então existe, quer dizer, condições, como você muito bem colocou aqui, colocariam o Brasil num patamar de elegibilidade, mas a gente precisa endereçar alguns desses... Tem que superar essas questões, tem que superar. E assim, eu honestamente não vejo no curto prazo isso acontecendo. Então você desanima, imagina, investidor de fora que ele olha, bom, o ambiente é bom, mas o ambiente de negócios não. Você imagina o que é o sujeito chega aqui e ele se depara com uma carga tributária que tem imposto sobre consumo, imposto sobre imposto, é muito difícil.
uma avaliação disso a ponto de você tomar uma decisão e vir para cá. Precisa valer muito a pena nas outras questões. Então, esse processo decisório ele não é trivial para quem decide investir, por exemplo, no país como sendo um player alternativo nessa diversificação tão necessária na cadeia de suprimentos. Dentro do segmento automotivo, a gente tem um dos atores que orbita por ali são as associações de classe, né? Das montadoras e das revendas. Você acredita que elas podem ajudar muito a destravar esses valores que estão represando a nossa elegibilidade e como que elas poderiam fazer isso? Eu acho que pode, tá, Cauê? Eu acho que pode, mas assim, eu ainda vejo pouca força política disso. Eu acho que as questões que são endereçadas, e eu não sei exatamente como são, mas não tem ressonância para algumas ações que não dependem apenas das associações de classe. Por exemplo, a gente falou de infraestrutura. Infraestrutura é projeto. E é projeto político. A gente falou de carga tributária. É projeto político. Essas questões que emperram... uma outra questão também que eu coloquei aqui, a gente tem uma mão de obra relativamente qualificada, mas quando se entra com tecnologia no jogo, a nossa mão de obra já não é tão qualificada assim. Então precisava ter uma estrutura de formação de mão de obra mais adequada para que essa cadeia pudesse acontecer no curto prazo. Então eu acho que sim, as associações poderiam ter força se trabalhassem uma agenda mais propositiva e uma agenda comum. Eu creio que sim. Aí as concessionárias, as associações de classe, montadoras com uma agenda comum e propositiva, eu acho que a gente estaria encaminhando uma solução para o problema. Mas tem que ter pressão, enfim, tem que ter conversas mais a miúde, né? E não deixar isso no segundo plano, porque imagina o Brasil como um player nessa cadeia de distribuição, olha o benefício interno que geraria para o nosso segmento, para essa indústria automotiva. Hoje nós estamos sofrendo com várias coisas aqui. Você compra um carro hoje, conversávamos sobre isso, né? Ou aluga, você leva muito tempo para entregar porque você não tem spare parts, você não tem materiais para fazer a montagem do teu veículo e entregar o veículo dentro de um prazo que o cliente não desista, né? Então, assim, seria muito adequado para nós, dentro dessa elegibilidade natural que já temos, superarmos essas questões políticas para que as coisas acontecessem. Eu imagino desse jeito. Às vezes até dentro do segmento, né? A gente entender, olhar para essas associações que a gente falou, né? E que existisse uma transversalidade nelas para que juntas elas pudessem se sobressair nesse tipo de proposta que favorece a conjuntura como um todo, né? Que favorece o Brasil como um todo. Até porque a gente estaria olhando para a cadeia de valor, né? Como você muito bem colocou, são inúmeros os benefícios que a gente vê de imediato, vamos dizer, de primeira ordem, isso sem contar os que a gente não consegue nem observar numa análise simplória, né? De segunda, de terceira ordem, para todo o ecossistema, especificamente para o consumidor, né? Até porque a economia começa e acaba nele, né? Exatamente. E aquilo que você acabou de colocar aqui, acho, voltando um pouco no que eu tinha falado, o ecossistema só se beneficia de alguma coisa quando você tem uma agenda comum. Não pode ser agenda particular. Quer dizer, se uma associação de classe tem uma agenda, se outra tem outra agenda, nós já não estamos falando a mesma língua. Então, os problemas são comuns, a gente tem que ter uma agenda comum para enfrentá-los de forma propositiva. Tá? Acho que tem algumas coisas importantes aí que o Brasil tem feito, né? Mas ainda não suficientes. Lá o plano estratégico que a Anfavea apresentou em 2020 e que previa incentivos à tecnologia, é um ponto importante para a gente poder superar muitas questões. Sustentabilidade, né, que é um outro ponto também importante para você. Inovação, que é uma coisa de que a indústria carece. Tá? E integração com outros setores da economia, tudo isso está lá no plano. Tá? E o próprio governo mesmo sinalizou em 2021 aquele programa Rota 2030, com também incentivos à pesquisa e desenvolvimento. De novo, nós estamos falando de educação, né? Estamos falando de desenvolvimento de coisas novas e inovação. Tudo isso aqui, dentro de uma agenda propositiva, é importante
para a gente ser cada vez mais elegível dentro desse cenário. Agora, eu volto aqui, não tô batendo na mesma tecla, mas se a gente não superar as questões que eu coloquei antes, né, carga tributária, logística, infraestrutura, enfim, desenvolvimento de mão de obra, burocracia, a gente vai continuar patinando. A gente vai ser sempre, né, pô, legal, somos bons, temos tudo que precisamos, mas tem isso aqui que impera, que tem que destravar. Claro. E como são questões estruturantes, por isso aí que a gente deveria juntos endereçar, né, com um pouco mais. Requer uma carga de energia maior, requer uma carga de tempo maior, requer uma articulação muito Perfeito. mais poderosa, né, para a gente poder destravar esse valor que está ao longo de toda a cadeia, né. Zé, voltando um pouco para essa questão da cadeia de suprimentos também, obviamente que em função dos entraves que a gente teve, vamos pegar aqui o vilão da história aqui, né? Ou o herói, mas que não aparece como a gente gostaria, que são os semicondutores, né? Vamos usar ele para ilustrar aqui essa questão. Óbvio que isso fez com que os planos das montadoras, né, de selinho, o plano mesmo delas, fosse postergado ou fosse revisitado para entender, né, quais seriam os volumes passíveis de produção em função daquela questão. Só que agora, com a retomada gradual desses componentes, vamos dizer que com a normalização, que ainda não aconteceu, mas que imagino que esteja chegando, até porque ninguém aguenta mais, dessas barrigas que a gente teve, né, na cadeia produtiva, na sua percepção, quando equalizar da parte da indústria, como que será que eles vão querer recobrar esse volume perdido das revendas? Você acha que vai ser com muita agressividade? O que você pensa sobre isso, Zé? Eu acho que eles vão fazer, lógico, mas não de forma agressiva. Não acredito. Acho que a gente não tem ambiente para fazer isso. Primeiro, se você for pensar em ser muito agressivo, você tem que entender se o abastecimento já está normalizado, né? Então, a capacidade de produção das fábricas continua a mesma. Tivemos paralisações recentes. E outra, vai ter demanda? Você só pode jogar isso para preço ou criar situações mais agressivas de comercialização se você tiver demanda aquecida. Nós estamos vivendo num mundo, Cauê, que a gente está saindo um pouco do patrimonialismo, do adquirir o veículo para ser um patrimônio, para ser um ativo, para você consumir o serviço que ele te oferece. Então nós também estamos vivendo outros cenários, né, que vão impactar na demanda. Para impactar na demanda, tem que se pensar um pouco essa política de preços. Hoje você já vive num cenário econômico que você tem taxa de juros altíssima, custo do dinheiro é elevado, taxa de financiamento ao consumidor são elevadas, fora restrições de crédito. Então tem outros componentes aqui que talvez refreiem a sanha de recuperar essa demanda que foi em tese perdida. Acho que o mercado tem que se revisitar a partir do evento da pandemia e da ausência dos semicondutores e de outros componentes de montagem do setor automotivo. Porque não vejo, honestamente, não vejo como repassar isso para preço ou como cobrar das concessionárias volumes maiores se você não olhar a demanda, se você não olhar a capacidade de produção de fábrica. Senão vai acontecer como aconteceu aqui há bem pouco tempo atrás, que a gente vendia papel, né, e não entregava o veículo. E isso gera uma desconfiança, isso não agrega valor nenhum para o consumidor. Salta aos olhos quando a gente fala de montadoras e a gente fala de volume, como você muito bem trouxe esse ingrediente novo para a mesa, né, do cenário sociocultural, vamos dizer assim, esses novos hábitos de consumo. Todos eles juntos, todos esses ingredientes num prato têm feito movimentos como, por exemplo, imagino que esses e mais alguns outros têm feito movimentos como, por exemplo, o que a gente vê de algumas montadoras na Europa, né, de fazer o D2C acontecer, que é uma outra questão que eu estou trazendo para a mesa. Você acredita, Zé, que esse D2C também venha para o Brasil, nesse movimento de venda direta da indústria
para o consumidor, né? Que a gente vê em outros segmentos, a gente vê em bens de consumo esse movimento acontecer, ainda não com volume, talvez nunca com o volume que eles consigam através da cadeia de distribuição, porém abre-se um novo canal de distribuição, que é um canal muito importante para a indústria, que é onde você tem contato direto com o hábito de consumo, né, daqueles seus clientes, daqueles seus consumidores, sem intermédio. Muitas vezes você vê bem de consumo, por exemplo, você vai ter acesso aos dados de como o teu consumidor efetivamente consome o teu produto através de um ambiente que é de certa forma mediado, né, uma pesquisa ou varejo. Então as indústrias estão indo, né? Voltando, a pergunta é nesse sentido. Bom, tem essa questão de, não dá para recobrar os volumes, tem essa questão do hábito de compra novo, e aí parece que tudo isso está eclodindo, se é que eu posso colocar dessa forma, também na abertura desse novo canal. Você acha que ele vem para o Brasil, Zé? Eu acho que sim, Cauê. Eu só não sei quando, nem em que formato. Mas essa mudança ela é inevitável, né? Sobretudo em questão de hábito de consumo. Você imagina que é muito mais simples você entrar num site hoje, né? Num site de uma indústria qualquer, de uma montadora, você escolher o teu veículo, atribuir as features que você deseja, né? Fazer lá a tua compra sem intermediário, sem ter esse desgaste de ir passando por um intermédio só na cadeia de distribuição. Eu acho que sim. Tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro que por questões de regramento, Ferrari. As concessionárias são necessárias como canais de distribuição. Segundo, o Brasil tem um parque automotivo muito grande, né? E tem muitas concessionárias. É um país basicamente motorizado, né? E você imagina que se você criar um movimento D2C hoje, você vai gerar muito desemprego. Você vai criar um problema econômico. Então, é uma equação que não é fácil de ajustar. Eu acho que a solução aqui passa em você usar, né, o remédio seria esse, usar as próprias concessionárias numa parceria para transformar essa experiência de D2C utilizando esse canal, percebe? Porque direto mesmo, acho que vem, não penso que seja para agora, mas essa questão do emprego ainda me preocupa e acho que é uma preocupação também do governo. Imagina se desestabiliza toda uma geração de empregos e que é muito nas concessionárias no país em função do uso da tecnologia. Cara, você tá vaticinando que a tecnologia é uma coisa ruim, quando na realidade não é. Mas é inexorável a mudança de comportamento do consumidor. A gente não pode deixar isso de lado, né? Então você vê que hoje as novas gerações elas preferem fazer isso, preferem não ter contato, não ter acesso e fazer lá as suas compras através dos meios digitais de que dispõem. Então acho que sim, não sei quando, não sei em que formato. Quero crer que as concessionárias em parceria com alguns projetos inovadores junto com as montadoras possam achar um caminho para que isso ocorra sem você gerar um problema maior dentro do mercado de empregos, como eu estou colocando aqui, né? Interessante. Eu vi tem duas tendências que, salvo engano, foram citadas na NRF deste ano, né? Que seria o varejo sem fricção e a outra é o varejo de entretenimento. Você vê que, de certa forma, parece que todos os rios desaguam no mar, né? Eles convergem. Por quê? Usar as concessionárias como centros de relacionamento, onde se promove, de certa forma, uma experiência única para a marca, né? E essa experiência passa, talvez pelo porte do Brasil e todas as suas especificidades regionais, por uma estratégia de aterrissagem da marca aqui para entregar um produto, um serviço conectado com a cultura daquele lugar, né? Que a gente tem aqui um Brasil completamente diferente, né? Perfeito. Né? Em todos os estados. Eu voltar um pouco nesse tema que eu acho importante. Tem uma questão, eu acho que o segmento precisa aprender a funcionar mais omnichannel.
talvez fosse a solução para o D2C aqui. E aí me permita fazer aqui um comentário de ordem particular. Eu tive uma vez em Nova York, fui comprar um produto na Apple, quando você tinha aquelas filas enormes para comprar lá os equipamentos da Apple. Você olha para a fila, você desanima, né? Fala, pô, não vou entrar nessa fila. E aí tinha um sujeito que vinha abordando as pessoas na fila, e eu vou falar isso para dizer qual é a experiência Omnichannel. Ele vinha lá com um iPad na época, lá, e uma outra maquininha, que você passava o cartão de crédito e te imprimia já a nota fiscal. E ele perguntou se eu já sabia o que eu queria. Eu disse que já. E ali com o iPad ele foi formulando comigo, foi montando o equipamento que eu queria. Eu ali no local, ele geograficamente sabia onde eu estava posicionado, ficou comigo enquanto ele passava o cartão de crédito, o produto veio até mim. Isso é uma experiência Omnichannel. Eu poderia ficar na fila e testar o produto ali e comprar lá dentro. Mas eu comprei na fila porque eu tive a opção de estar usando um outro canal dentro do canal. Então, assim, eu acho que passa um pouco o D2C e a parceria das concessionárias com as montadoras, se a gente quiser fazer uma coisa mais inovadora. Porque, veja, o Brasil é um país complexo, ele é grande. Você tem hoje a população envelhecendo mais do que propriamente uma população mais jovem, mas você tem população jovem que gostaria muito de uma experiência D2C na compra. E você tem uma população mais antiga, mais patrimonialista, que quer entrar na concessionária, quer abrir o carro, quer ver, quer conversar, quer tomar café. Então, assim, eu acho que a experiência do cliente é que tem que mandar, é que tem que dar o tom, porque tem cliente para todos os gostos. Ótimo, ótimo. Eu vou trazer isso para um contexto, vou colocar um pouco mais de amplitude ancorada no tal do cliente, nessa experiência. A gente adicionou esses outros temperos aí, né, socioculturais. Você falou, poxa, quando a gente fala de um varejo sem fricção, é muito mais sobre isso, né, da gente ter ali como é que a gente pode construir um processo que vá ao encontro de fazer com que o consumidor tenha uma experiência excelente, né? Isso independe da estrutura como ela está formatada, da indústria, tem que vir para a distribuição. Tá, mas vamos pensar sob a ótica do consumidor. Tanto para a experiência, quanto vou adicionar um outro elemento, que é um outro fator sociocultural que a gente vê em alguns desses consumidores, né? A questão do ESG. Você vê que coisas antigas começam a ganhar uma nova roupagem. Antes, talvez, do acrônimo ser criado, posso estar errado assim, em linha de timing temporal, mas a gente já tinha o Proconv, só que agora o Proconv ganha, né, uma roupa nova. Um corpo diferente. Exato. E assim, que são até, talvez, tanto o D2C que a gente falou, quanto o Proconv, a gente pode colocar isso tudo numa cesta só, que olha, olhando para consumidor, esse cara está mudando. E o que a gente está fazendo, né? Existem regramentos também, como você muito bem colocou, e é exatamente aqui onde eu me pego. O varejo me parece em alguns momentos que está muito regido e talvez até de certa forma confortável com essas normas que hoje a gente tem no ambiente regulatório brasileiro no que diz respeito à Lei Ferrari e no que diz respeito ao Proconv para atender, né, Será que eles são freios? Será que eles são entraves? Ou será que eles estimulam a atender esses novos anseios do consumidor no que diz respeito a uma jornada com excelência de ponta a ponta, um produto que conversa com essa questão climática, social, completamente diferente da nossa época, e parece que a gente está, de certa forma, confortável. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Zé? Excelente pergunta. Assim, que vai fazer a gente derivar aqui para algumas reflexões. A primeira, quando a gente olha o Proconv e a gente fala da agenda ESG, a gente percebe, né, que ele atende parcialmente na questão de emissão de poluentes, né, de gases poluentes na atmosfera e na eficiência energética de veículos. Só que a agenda do ESG é muito mais ampla. Nós estamos falando de responsabilidade social, né, de respeito aos direitos humanos em toda a cadeia produtiva. Nós estamos falando de transparência, que é o fator governança do ESG,
transparência na gestão por parte das montadoras e de todos os elementos da cadeia, coisa tão difícil hoje, né? A gente acha que, de repente, a empresa privada não precisa ter tanta transparência, mas é necessário que sim. Essas questões não estão sendo amparadas, não estão sendo endereçadas no âmbito do Proconv. A gente está falando de impactos ambientais, importantíssimo. Eu acho que a gente evolui nisso, mas não estamos falando da agenda ESG. Da mesma forma, a Lei Ferrari. Quer dizer, se você se basear na Lei Ferrari porque ela te dá uma proteção, esquece, é o consumidor que dá o tom. E assim, essas mudanças estruturais, elas estão acontecendo muito rapidamente. A gente costuma dar os nomes, millennial, geração Z e tal, mas são gerações diferentes, com expectativas diferentes, com perspectivas diferentes e com padrões de consumo absolutamente diferentes. Eu comentei com você, eu tenho 4 filhos homens, ninguém tem carro. Eles preferem alugar, eles preferem usar o serviço a teu bem. E tem uma lógica por trás disso, que é a lógica da geração. Então, tem que se pensar em estrutura. Primeiro, essas modificações de padrão de consumo, elas são importantes, elas vieram para ficar e daí para mais, vai mudar. A indústria automotiva e todos os elementos da cadeia têm que estar muito espertos no sentido de perceber essas mudanças estruturais e pelo menos acompanhá-las, né? O ideal seria antecipá-las, mas pelo menos acompanhá-las para que você não perca a relevância junto ao teu consumidor. Porque o que eu vejo, quer dizer, esses padrões old school que muitas vezes a gente utiliza, está fazendo com que a gente perca a relevância porque você não está agregando valor para uma percepção de valor diferente dessa sociedade, percebe? Com essas mudanças na forma de pensar e mudanças que eu computo como geracionais, né? É todo um novo padrão social que a gente não está dando conta de acompanhar porque a gente acaba se ancorando, ficando fixado em coisas que nos protegem, mas que na realidade não nos protegem, né? Não nesse momento novo. Proconv e aí a Lei Ferrari. A sociedade ela está evoluindo de uma forma dinâmica e todos os elementos que abastecem essa sociedade, as indústrias de uma forma geral, né, os prestadores de serviços precisam estar acompanhando isso. Senão o cliente te acha irrelevante e realmente ele não faz opção por você. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Eu acho que elas desprotegem mais do que protegem. Quando a gente pensa em vantagem competitiva sustentável, as legislações elas são capazes só de proporcionar vantagens temporárias, né? Isso que traz, de certa forma, uma preocupação mesmo. Tem uma outra questão aqui, por exemplo, que é importante endereçar, né? Quando a gente falou aqui do Proconv, eu citei a agenda ESG que não é endereçada, tem uma questão aí também que passa por formulação de políticas públicas, entendeu, Cauê? Que aí a discussão é mais ampla, que aí você tem as associações de classe, né? Além representando naturalmente lá as montadoras, você tem a sociedade civil e tem o governo. Então, formular políticas públicas, acho que o Brasil está avançando nisso, mas muito devagar, mas avança, né? No sentido de que você torne essas questões importantes para estar na agenda das empresas, na agenda dessa indústria. E cobre isso. Eu já vejo algumas iniciativas nesse sentido, sobretudo em governança, né, que eu ainda acho que requer um olhar um pouco mais detido, um pouco mais atento. Mas acho que aqui, de novo, precisa ter uma formulação de políticas públicas mais claras e que seja vendida para a sociedade quais realmente são os benefícios da formulação e da execução dessas políticas. Perfeito. Muito bom. Uma boa reflexão. Realmente a gente poderia fazer um outro episódio só para discutir isso. Né? Isso é longo. Tem profundidade. Eu vou te convidar, Zé, agora para você vir comigo para uma agenda um pouco mais econômica. Então a gente falou aqui da questão geracional, mas a gente esbarra também, por exemplo, você como estrategista, né, administrador estrategista do mercado do varejo automotivo no Brasil, como é que você acredita que
os dealers têm que lidar, ou que eles poderiam lidar melhor com esse patamar que a gente tem atual de juros, né? Que provavelmente não vai apresentar um arrefecimento em tão pouco tempo, é o que vem sendo sinalizado. E é óbvio que quando a gente fala de varejo ampliado, isso tem um impacto direto, né? Na tua cabeça, Zé, quais são as contramedidas que poderiam ser implementadas, pensadas, para que o varejo continue distribuindo, né, o seu produto? Tem as clássicas, né? Voltando lá no que você estava falando, taxa de juros, a gente hoje tem uma Selic em 13,75%. Previsão aí, ao final desse ano, é chegar a 12,75%. Ou seja, se nada mudar, é uma queda ainda insuficiente para a gente reduzir as expectativas dos agentes econômicos em relação às taxas de juros altas. Quando você tem esse cenário, quer dizer, o clássico é eficiência operacional, corte de custos, e como a gente fala em startup, quando não tem dinheiro, the cash is king, o caixa é o rei. Então não dá para ficar fazendo muita marola, não. Os recursos que você tem que ser investidos, sim, em eficiência operacional e em novas fontes de receitas alternativas, né? Aquelas que tenham mais a ver, que possam gerar mais renda, né? Mais resultado, com o uso menos intensivo de recursos, sobretudo recursos de terceiros. Porque se pensar em tomar recurso de financiamento para poder crescer, você tem que ter a clareza de que esse projeto vai ter um retorno muito bom. O que não é o caso se você pensar simplesmente em venda de varejo, compra e venda, revenda, né? Porque se pega lá, o segmento automotivo tem margens muito baixas, então você precisa de giro. Você não tem uma demanda tão aquecida hoje. Então é importante aqui entender que controle de custos, gastos, despesas, investir em eficiência operacional, tecnologias que vão te permitir que você consuma menos energia, que você consuma menos água, que você tenha mais eficiência na tua operação e, sobretudo, controle de custos, né? Aquela máxima de custo é igual unha, né? Tem que cortar sempre, porque se você se perder, você não consegue resolver o teu problema de rentabilidade. Agora, investir em outras oportunidades de receita, em outras fontes de receita que têm margens maiores. Por exemplo, pós-venda. É um caminho para você lidar com esse momento de juros elevados que tendem a não arrefecer na velocidade que o varejo gostaria. Até porque com esse patamar, quem precisar prospectar recurso no mercado, seja até dentro de casa, né? Nos programas que a gente muito bem já conhece. Floor Plan, por exemplo, né? Vai estar encontrando um cenário um pouco mais, se lançar a mão dele, vai estar encontrando um cenário um pouco mais áspero, que degrada aquela margem que já é pequena. Dolorido, dependendo dos dias que você não girar teu estoque, é doloridíssimo. Então, acho assim, o ideal é você utilizar o recurso de fazer uma gestão eficiente e consciente do teu fluxo de caixa. Não adianta você ter rentabilidade econômica. Você tem que financeiramente estar bem para passar por esses momentos. De novo, the cash is king. Tem que ter caixa para não ficar fazendo queima de caixa aí e depois tendo que tomar recurso nesse patamar de juros elevados que está. Então, assim, estrategicamente, reduzir o que puder, gerar eficiência operacional e olhar para outras fontes de receita que tenham margens maiores, e o segmento tem. Aí é dar um pouco mais de... botar luz nisso aí. Tem oportunidade, a questão é essa. E você vê que isso nos leva também, esses cenários que são mais tempestuosos, obviamente é um baita de um clichê, mas eles também abrem oportunidades por outro lado, né? Acho que de certa forma é o que a gente vê na consolidação. Eu estive na Finabrave no ano passado, posso estar errado quanto aos números, mas alguma coisa foi apresentada, acho que de 2019 até 2021 ou 2022, um crescimento de 0,6 no volume
de concessionárias. Número de concessionárias. Em número de concessionárias e, ao contrário, desse movimento, 23% de diminuição no número de grupos. Quer dizer, aumentou o número de concessionárias, o número de grupos diminuiu. O que, obviamente, retrata uma consolidação, né? Os M&As vieram acontecendo com muito apetite. Quando eu olho para isso tudo, eu já fui da indústria de bens de consumo. E o que acontece? Eu vou fazer vou trazer uma perspectiva sobre bens de consumo que eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido, se eu não estiver viajando muito, né, acontecendo. Na indústria de bens de consumo no Brasil, até que os grandes grupos nacionais ou regionais de varejo se formassem, se consolidassem, a indústria, você pedia benção. Tinha aquele anel do Dom Corleone. Sabe? Isso mesmo. E aí, depois disso, aí você teve mais anéis para pedir benção, que são os grandes varejistas nacionais ou regionais, né? E aí você distribuir através desses varejos é considerado, você ia naquela dinâmica da década de 80, 90, quando você tem produto cujo canal como é que se fala? Tem ali um canal de volume, né? Você ia até a TV, por exemplo, e garantia que o fluxo fosse para dentro da loja, mas você também teria que garantir em quais lojas, né? Porque muito provavelmente esse cara não ia para um varejo tradicional, ele não ia até uma padaria, ele ia até uma grande rede varejista para ver o produto que foi anunciado na TV. E isso fortaleceu muito ali esses varejistas. Legal, vou sair dessa minha viagem aqui de bens de consumo, né, que, resumindo, fez o fortalecimento do varejo e uma paridade com a indústria. Peraí, você não está mais falando com qualquer um. Quando a gente olha para o cenário, por exemplo, tem esse elemento no cenário brasileiro acontecendo de consolidação, parece que tem player aí, né, não posso falar o nome, mas rumo a um IPO, provavelmente. A gente olha para o mercado americano, e o brasileiro tem um pouco daquilo, quando a gente olha para o mercado americano, né, do eu sou você amanhã. Exatamente. Né? E a gente vê players lá que, olha, se consolidaram, rumaram para o seu IPO. E hoje, para a indústria, é uma vitrine estar nesses players. Então essa é a minha viagem aqui, o meu deparo com a indústria de bens de consumo no Brasil, né, com o segmento. Você acredita que, dado todos esses elementos persuasivos aí da minha pergunta, qual que é a sua visão? Você acha que a gente está arrumando mesmo para isso? Grandes players brasileiros se consolidando, listados em bolsa, a gente vai começar a ter mais acesso a números, as indústrias vão passar a olhar, já olham, né? Mas acredito que cada vez mais para esses caras, peraí, aqui não é onde eu vou desenhar o jeito que o meu selling vai acontecer, preciso ouvir esse cara. Que você, com todos esses ingredientes à mesa, Zé, qual é a tua visão sobre esse negócio? Cara, eu vou te devolver a pergunta. Você não acha isso inevitável? Assim, se a gente olhar, a história se repete, Cauê. Assim, todos outros segmentos passaram pelo mesmo processo. Eu vim de um segmento que passou por esse processo, segmento educacional, por exemplo. Eu acho inevitável que isso aconteça. Eu acho que já tem um arranjo nesse sentido. Chega um ponto em que crescer organicamente é complicado. Quando você pega uma indústria bem estabelecida, grande, como a indústria automotiva no país, organicamente é complicado porque nós estamos dividindo fatias de um mesmo bolo num mercado que tem o seu limite e que a maneira de você, basicamente utilizando as mesmas ferramentas, com o mesmo arsenal de informações, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, e que para você poder crescer é o famoso rouba-montinho, né? Você tem que ir lá e tirar do outro. A maneira de fazer isso clássica é através de aquisições, M&A. Então eu acho que isso de fato é inevitável, que isso vai acontecer. Acho que isso tem alguns benefícios para a indústria, né? No sentido de, mesmo como você falou, quando você lista em bolsa, você tem acionistas, e onde você tem acionistas, você precisa de transparência, né? O B3 da Ibovespa hoje também já exige que você seja empresa sustentável. Então, a agenda de sustentabilidade vai ter que entrar dentro desses grandes grupos.
E aí você começa a mudar um pouco. Tem um pouco no sentido de você ter mais profissionalização, você ter mais eficiência. Não sei, mas talvez a gente possa ter, né, num dado momento, uma redução de custo e até de preço para o consumidor final. Agora tem outras questões, que é você não deixar isso virar monopólio. Né? Pouquíssimos grandes grupos consolidando grupos menores, você, a ponto de você ter 2, 3 grandes grupos operando no país inteiro e formulando todas as regras com a agenda deles. Então, aqui que o governo tem que entrar. Agora, vejo com bons olhos o crescimento inorgânico, acho que tem uma hora que tem que ser isso, o mercado fica num ponto que não dá para você fazer diferente, mas tem que ter um olhar aqui, né, para não deixar com que isso vire monopólio e aí você fique com pouquíssimos grupos ditando regras no mercado que precisa ter competitividade para que isso se reflita nos preços. Vamos aterrissar um pouco mais nesse tema comigo, Zé. Eu quero que você vou convocar aquele teu chapéu de estrategista de novo, para a gente conversar um pouco em relação, olha, como esses M&As, vou colocar de forma simplória, como eles acontecem, né? Quando você busca uma expansão por região, muitas vezes, acho que talvez os maiores consolidadores desse mercado são as próprias montadoras, que colocam as oportunidades na mesa, né? Mas você tem uma expansão por região e você tem, aí nem tanto talvez, bom, salvo engano de algumas montadoras, né? De marca também, né? Bom, eu não vou ser aquele cara, a gente estava conversando sobre como a natureza impacta na gestão, né? Então você não pode ser o cara da monocultura. Claro. Você não pode ser o velho monobandeira. Não é que não pode, você vai conseguir ali outras... Estrategicamente não é viável. Estrategicamente não é viável. Então assim, com o teu chapéu de estrategista, o que você acredita, Zé, que as pessoas que estão procurando oportunidades para comprar no segmento de distribuição automotiva, o que elas precisam olhar, o que você avalia ali, a regional, por outras bandeiras, outras marcas, ambas, como é que você enxerga sinergias, enfim, como é que você olha, como que você tomaria a decisão em relação à aquisição aí de uma outra operação? Isso não é equação de solução simples não, tá? Eu acho que um modelo híbrido é o que faz mais sentido, mas ele não é também essa coisa toda, né? Por exemplo, se você for pensar em expandir por marca, uma vantagem que você tem é pegar carona na imagem da marca. Se a marca for boa, se os modelos forem interessantes, essa carona do que a gente chama de recall de marca é absolutamente importante para você crescer, mas você cria dependência. E aí qualquer variação na imagem da marca se acompanha. Então, se a marca ficar mal falada, enfim, começar a ter problemas e a percepção de qualidade ou de valor para o público final for uma percepção ruim, se você está junto no barco, você vai junto. Quando você fala de região, é interessante porque você começa a adentrar novos mercados, né, ou novas regiões que você antes não operava. Então, lógico que é interessante você crescer regionalmente, né, até para você garantir aí a tua competitividade num nível mais ampliado. Mas o custo de você operar por região é diferente de marca. Por exemplo, na marca eu tenho outra vantagem que é sinergia operacional. Imagina, eu estou trabalhando com a mesma marca, eu tenho sinergia das minhas operações internas e também se eu tiver grandes volumes de compra, de peças, enfim, de veículos, né, para o estoque, eu tenho a possibilidade de redução de custo. Então tem essas vantagens também. Já na região de per si, você não tem essas vantagens. Ao contrário, você provavelmente vai ter que aumentar teu custo operacional porque você vai operar em diferentes regiões. Então tem que olhar isso, né? O modelo mais híbrido, que você cresça por marca, região, né, você se apropria das vantagens de ambos. Agora, com muito mais complexidade operacional e naturalmente com custo um pouco maior. Mas eu ainda gosto do modelo mais híbrido, me atrai mais, é uma opinião pessoal, né, estratégica,
porque é tipo a carteira de Markowitz, né, em economia. Ou traduzindo, é não colocar todos os ovos na mesma cesta e você poder ter mobilidade para sair do jogo quando for necessário. Tá? Entrar em novos jogos e sair do jogo quando for necessário, sem ferir a tua operação como um todo. Tá? E é muito isso. Acho que estratégia, para mim, é posicionamento. É como você se posiciona de forma a conseguir ganhar a guerra da competitividade com o máximo de vantagem possível e o mínimo de baixa possível. Você está posicionado para ganhar o jogo. Então eu acho que o modelo híbrido, na minha opinião, é o que mais me atrai. Reduz a volatilidade do negócio. Sem dúvida. Também, né? Sem dúvida. Sócio investidor ali, é importante. E eu não vejo como, eu acho que tanto para quem está do sell side quanto do buy side, é muito importante, aliás, talvez seja mandatória, a palavra seja mais forte, né? A tecnologia é mandatória, né? A gente costuma falar muito, olha, para quem está no movimento de M&A, quando você constrói a sua estrutura tecnológica, até para que você tenha a governança necessária para as pessoas avaliarem o quão boa é efetivamente num due diligence aquela oportunidade, para você ancorar um barco, você tem que ter um porto criado, né? E para você ter receber também, enfim, acessar, você tem que ter da mesma forma, tem que ter fluidez, tanto para endereçar as questões de complexidade operacional que vão existir para que você possa diminuir a volatilidade da sua operação, assim como para que você possa fazer um movimento da maneira menos dramática possível. Menos traumática. Né? Não sei se essa palavra certa da minha parte, dramática, mas acho que trauma mesmo. porque são culturas distintas. Esse é o ponto. Então não tem como, né? Acho que aqui talvez a história se repete como você falou, né? O movimento de M&A, talvez quem quiser entender muito bem dos bons movimentos, se é que vai ter onde a gente buscar a história, na história pré-M&A, quando a gente está falando de colonização, porque talvez seja uma coisa que vá ao encontro, mas que também daria uma Isso que você está falando dá um podcast inteiro. Exato. Como é que a cultura do integrador impacta no integrado? Isso dá um podcast inteiro, né? Tem muito estudo sobre isso e coisas interessantes. É muito cuidado porque, como a gente já tinha falado aqui, né, previamente à nossa conversa, questões culturais elas derrubam o negócio. E isso tem que ser o trabalho de comunicação. Por isso que eu digo que é muito complexo, né? Mas vale. O trabalho de comunicação, de engajamento tem que ser muito bem feito e planejado para evitar efeito disfuncional. Zé, vou pegar dois elementos aí. Você vai ver que ao longo da nossa conversa, eu vou pegando vários elementos que a gente for colocando na mesa e recombinando. Aqui a pauta só dá um norte, né? A questão sociocultural, a questão cultural que a gente está falando, e a gente falou bastante sobre consumidor, né? Vou revisitar aquilo que você disse em relação aos seus filhos não estarem usando carros. Queria trazer um pouco esse elemento, né? Consumidor, esses aspectos culturais, a gente está falando de cultura num formato diferente de M&A. Quais são as principais mudanças que hoje à frente dessa operação? Você, assim, lembrando um pouco da tua experiência prévia, inclusive, como consumidor, né? Até muito bem você conheceu o Grupo Rio dessa forma. Como que você vê as mudanças, assim, ao longo da tua história, Zé? Como você vê a mudança dos consumidores em relação ao produto ofertado, né, aos automóveis? Como você vê elas, como elas vêm impactando? Qual que é a tua futurologia? Ó, elas vieram para cá, estão mais ou menos assim, acredito que elas vão mais ou menos para esse lado. Assim, a parte do passado, a parte prévia, né, onde você tinha o consumidor que abria o jornal, né, tinha intenção de comprar um carro, via na TV e tal, ia procurar uma concessionária para comprar um carro, isso a gente já conhece, essa permanece. Tirando a parte do jornal, que eu acho que é menos hoje, né? Ainda tem, mas num volume muito menor, aqueles classificados enormes. Mas acho que hoje a comunicação, a transformação digital que pervadiu essa geração que a gente está, e inclusive a minha geração, né? Ela está dando o tom de como é que as coisas vão se encaminhar. Por outro lado, tem uma pauta
que além da questão computacional, que em última análise para mim gera conveniência para o consumidor, e conveniência hoje é um valor. Você quer agregar valor para mim como consumidor, me deixa fazer o menos de esforço possível, eu tenho o menos de fricção possível para poder executar uma compra. E isso, eu que sou de uma geração anterior, imagina nas gerações mais jovens, ninguém quer ter muito trabalho e o computador, as tecnologias digitais, elas te dão essa facilidade. Mas tem uma outra agenda aí, que é a agenda da sustentabilidade, por exemplo. Você hoje vê, as gerações estão falando em sustentabilidade de uma forma com muito mais fluidez do que a minha geração falava. E com consciência ambiental. Então, o que a gente vê hoje? Por exemplo, a gente está falando de veículos híbridos, né? Veículos elétricos. A eletrificação como algo que seja mais sustentável, independente da questão do descarte da bateria, que eu acho que tem uma conversa aqui que ainda não está sendo muito feita, mas... e do custo também desses veículos, né? do preço final desses veículos. Mas a proposta de sustentabilidade ela é sedutora para essa geração, para o novo padrão de consumo desse consumidor agora. Uma outra questão também que é extremamente... dentro da questão dos não poluentes, você tem o projeto da Toyota do carro movido a combustível a hidrogênio. Estão trabalhando nisso. E é uma fonte muito menos poluente até do que os elétricos e os híbridos. Então, assim, isso é um caminho que não vai ter volta. Tá? A consciência ambiental do público de hoje, nós, e eu me incluo nisso, a gente hoje prefere consumir coisas sustentáveis. A gente prefere comprar de empresas que você saiba que não estão produzindo trabalho escravo. Essa consciência, e ela é importante existir, é que está pervadindo a sociedade e o nosso segmento tem que estar atento a isso. Uma outra questão também que eu acho que é o veículo como serviço e não como fluxo, né? Usando um termo mais econômico, e não como ativo, né? É o uso, aquilo que você falou aí dos meus filhos, né? Citando um exemplo que eu dei aqui anteriormente. Carro por assinatura, né? Embora a gente ainda tenha algumas dificuldades burocráticas no Brasil, e aí também passa pela cadeia de suprimentos, enfim, mas isso é uma realidade. Trânsitos assim, enormes em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Ribeirão eu gostei porque não tem muito trânsito. Mas para quem está acostumado a pegar trânsito de 2 horas, né, como eu pego no Rio lá, de deslocamento, o compartilhamento de veículos é uma tendência interessante, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também, né, de você gerar mais tranquilidade no deslocamento, mais respeito ao direito de ir e vir das pessoas. O MaaS, que é a opção de mobilidade, né? Esses carros compartilhados que tem dispositivos eletrônicos, você compra, você aluga no cartão de crédito, vai lá, retira o carro, abre todo ele no teu celular, faz o teu trajeto, depois você é bilhetado, enfim. Tem questões de conveniência, de facilidade para esse público novo, né? Para esse novo padrão de comportamento, esse novo mindset do consumidor, que a tendência futura está apontando. Tem um acrônimo, e foi um estudo que foi feito das tendências do segmento automotivo. Se não me falha a memória, é ACES, o acrônimo. É Autonomy, que são os veículos autônomos, né? Conectividade. Connectivity, é isso aí, exatamente. Eletrificação e sharing, que é compartilhamento. É basicamente isso que eu vejo como futuro, tá? E aí eu diria uma outra coisa também que está embarcada dentro disso tudo. O consumidor quer mais tecnologia. Por que essa crise de semicondutores está impactando tanto? Você pega um carro hoje que tem pouca tecnologia embarcada, o valor percebido dele é muito menor para o consumidor. Ele quer a facilidade de ter tudo ali, né? E que gera isso, né? É o Wi-Fi, né? A conectividade dentro do próprio veículo, enfim. Eu acho que essas tendências
que, ao meu ver, são tendências porque a gente está demorando a encaixar, mas o consumidor já quer isso. Então, o futuro é isso. É um veículo mais sustentável, é a opção de você consumir o serviço e não o bem, é a opção de você ter mobilidade, e aí vai para um cenário muito mais amplo, que aí, numa opção de mobilidade, você pode fornecer bicicleta, você pode oferecer scooter, patinete, enfim, é mobilidade, né? E a tecnologia embarcada que é fundamental para o padrão hoje, que não é o de futuro, hoje, de consumo dessa geração que efetivamente é o nosso mercado consumidor hoje. Eu tava até uma viajada, né? Mas, mas é um pouco do que eu penso, né? Quantas vezes eu já viajei, que o programa é um pouco para isso, para a gente poder cenarizar, né? Diz que, como é aquela frase, que as cenarizações servem muito mais para a gente conhecer sobre aquele que está falando sobre a cenarização do que efetivamente sobre o que pode vir a acontecer, né? O Zé, interessante isso, eu até tinha colocado aqui, você já me deu uma puxada de orelha sem querer. Uma pergunta eu coloquei, pensando no consumidor do futuro, né? Que a gente vai embarcando essas questões sociais, a questão de você acessar aquele produto como um serviço, né? E tudo mais, mas na verdade então não é a puxada de orelha, a gente não está falando de um cara do futuro, a gente está falando de um cara hoje, do presente, porque já há em curso uma educação que vá ao encontro de alfabetizar esse cara no termo ESG, em algumas outras coisas. E outra, a oferta também muda muito a expectativa, né? Então se hoje eu posso usar aquilo como oferta, é o que a gente parte, o que a gente vê muitas vezes das decisões empresariais que a gente toma sobre CAPEX e OPEX, né? Esse cara também está tomando, talvez com muito mais simplicidade do que a gente, né? A gente precisa se atentar a isso. E você citou uma outra coisa muito importante, quer dizer, que também conversa com aquela questão do varejo sem fricção, né? Hoje, para você, e acredito até para mim também, me coloco dentro dessa sua afirmação, Zé. O que eu quero é conveniência. Você quer conveniência? Eu acho que as ofertas que o consumidor tem hoje fazem com que ele busque mais conveniência. Veja bem, minha filha nasceu numa era do streaming. Ela não sabe o que era você comprar uma fita para gravar a fita de um amigo para você ter acesso àquele conteúdo. Nem passa musical, pela cabeça. Né? Você é um dinossauro, então, né? Totalmente. Então essa conveniência, ela está permeando a sociedade. E essa conveniência a gente resolve em partes, óbvio, o que é mandatório nesse sentido é observar o movimento sociocultural, observar o consumidor. Mas como é que a gente consegue entregar isso tudo para ele? Por meio também de tecnologia para alçar os processos, né? Isso foi muito legal, essa colocação, até porque ela vai levar a gente para um outro bloco aqui, que você já puxou, de tecnologias, né? Eu coloquei aqui algumas coisas em relação a... Você vê que esses consumidores, eles têm, portanto, né, posto tudo isso, eles têm adotado novas tecnologias. As tecnologias que a gente usa hoje, ofertas que a gente tem de tecnologia para comunicação, informação, que mudam a dinâmica relacional. Perfeito. Pessoa física, pessoa jurídica. E como é que as operações, as concessionárias, as revendas, vem enfrentando isso, Zé? Como que você vê esse desafio sendo enfrentado? Porque agora no front office aqui, o front office está, né, as operações que fazem frente ao consumidor, elas têm que estar totalmente conectadas com essa oferta tecnológica que está ao redor do cara. Como é que isso está mudando o dia a dia das operações? Rapaz, essa pergunta é muito boa, viu? Porque olha quanta transformação a gente vem experimentando. Vou falar um pouquinho de tecnologia no sentido de melhoria da eficiência operacional, se é isso que a tua pergunta remete. Se eu compreendi bem, tá? Mas me corte aí. Então, por exemplo, você consegue imaginar hoje uma concessionária, uma revenda sem CRM? Assim, como é que você faz a gestão do relacionamento com o teu cliente sem você utilizar e saber utilizar bem, extraindo o melhor que essa ferramenta tem, no sentido de você ter informação completa do teu cliente, último contato, preferências dele. Aí você vai um pouquinho mais, e eu não atendo telefone se eu não reconheço o número.
Por quê? Há uma incidência absurda de ligações, telemarketing, etc. Você tem o chatbox, que é uma ferramenta simples. Você faz o contato lá com a concessionária te responde, e você não tem a fricção. Ela tira uma dúvida ali e qualquer coisa você oferece um telefone para você ficar à vontade e você ser o protagonista da história, porque o cliente ele não tem que ser a vítima do seller, ele tem que ser o protagonista. Então o que essas ferramentas estão fazendo é devolvendo o protagonismo para esse cliente. Aí vamos um pouquinho mais aí na área de vocês de dados, Big Data, Data Analytics. Cara, isso é fantástico, você ter isso e saber usar. Primeiro, quando você consegue fazer análise de dados, você consegue entender melhor o padrão de compra dos teus consumidores, comportamento deles, você consegue entender volumetria, períodos em que ele costuma comprar, revisões, e aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, né? Inteligência artificial, machine learning, quando você consegue usar o algoritmo para entender aprender como o teu cliente consome de você, e você gerar para ele novas ofertas, enfim, coisas dentro, lógico, dessa linha de conveniência, que eu estou te falando que é valor para todo mundo hoje, é valor para mim, é valor para você, é valor para essa geração. Então, eu não vejo hoje as revendas, as concessionárias, sem ter minimamente, tem outras ferramentas, lógico, tem os... como é que chama, meu Jesus? Fugiu o nome aqui, mas... São RP, MDS, né? Os DMS. Os DMS, eu chamo de RP. Porque sim, são é RPs. A mesma coisa. São RPs, mas tá enfim, certo. Tem os DMS também que vão te ajudar na gestão do processo para você ganhar facilidade, fluidez, eficiência operacional. Mas esses que eu disse aqui, que são usados pelas revendas, mas pouco explorados do ponto de vista dos benefícios que eles podem gerar. Você tem uma senhora gama de dados, imagina. Tem um sujeito que compra o carro de você, ele vai fazer as revisões, você consegue conhecer o comportamento dele muito bem nessa relação ao longo do tempo, longitudinal. Olha a riqueza de dados que é isso aqui. Inclusive para você criar novos produtos, novos serviços que vão personalizar a experiência de compra daquele cliente. E aí gera fidelização. É impensável não ter isso, Cauê. Mas também é impensável não ser diligente no uso disso, que é onde a gente esbarra. É a falta de profissionalização no uso disso. É aquilo que conversávamos no café. Não, nem assim que as coisas fazem, não. Eu sei como é que faz. Cara, não. A gente sabe até um determinado ponto. Quando as gerações vão mudando, quando a cultura vai mudando, quando os padrões de consumo vão mudando, quando o mindset vai mudando, eu preciso aprender. Eu não sei. Eu preciso estar sabendo. A gente tem que estar sempre no gerúndio, né? Então, eu preciso estar aprendendo, melhor dizendo. Então, acho que o ponto é esse. É impensável não ter o apoio dessas tecnologias hoje e o uso competente delas para você não se destacar, não gerar mais valor no mercado. Você falou uma coisa muito interessante, aliás, várias. Uma delas é que eu vou me ater para a gente seguir para uma outra discussão aqui. Você vê que cada concessionária, ela é, assim como cada empresa, né? Mas vamos se ater aqui ao universo de distribuição automotiva. Ela é um repositório de dados. Sim. Eu até brinco, eu faço um paralelo, talvez um pouco simplório, mas eu gosto, sintetiza, né? Nós, seres humanos, nós somos um biocomputador, né? Então a gente tem aqui alguns, os nossos sentidos, né? Eles são sensores. Isso, são campos de entrada de dados, né? Ali. Então a gente tem ali um CRM aqui, né? Os ouvidos aqui são CRM, a gente tem aqui uma automação de marketing que é, vamos dizer, brincando aqui como a nossa capacidade de se comunicar, né? Os olhos, enfim, todos eles são campos de entrada de dados, né? Que a gente tem ali o cérebro, que é um grande banco de dados, sobre tudo aquilo que a gente já viu, viveu, ouviu, né? Tal qual uma concessionária também, né? Elas têm grandes volumes de dados e o mais interessante é que esse conjunto de dados refletem, né, as transações que elas fizeram com diversos consumidores. Então aqui você tem uma riqueza muito grande em relação a
preferências em relação a uma pessoa, um grande conjunto de pessoas dentro de uma região, preferência de compra, de serviços de pós-venda, rentabilidade, por bandeira, por tipo de marca, giro, enfim, uma infinidade de dados, de informações que você tem, né? Como que você acha, Zé? Você já falou um pouco sobre isso, queria que você explorasse, abrisse um pouco mais essa caixinha. Hoje a gente está, então, aproveitando mal essa riqueza. Temos uma jazida de petróleo, que o clichê é dados são o novo petróleo. Mas eu não vejo ninguém explorando essa jazida como poderia. O que você acha, Zé? Você acha que eu estou certo? Você acha que o pessoal poderia estar explorando melhor? Certíssimo, certíssimo. E até cabe aí uma reflexão sobre um reposicionamento dessas empresas, tá? Eu não quero fazer essa reflexão agora. Acho que sim, vou responder direto à tua pergunta. A utilização de dados de forma competente coloca essas empresas em outro patamar. A questão é que esse ainda é um mundo muito novo. E aí você passa por aquele se lançar numa zona de aprendizagem, que é o que eu chamo de incompetência consciente. Eu sei que eu não sei. E toda vez que você entra numa zona de aprendizagem, você entra numa zona de desconforto. E é necessário que seja assim para você crescer. E aí vamos lá. É impossível você ter todas essas ferramentas sem você ter pessoas para operar, você ter inteligência por trás. Então, quando você tem um Data Analytics, quando você tem lá uma inteligência artificial, um machine learning ali operando dentro do teu DMS, dentro das tuas estruturas de dados, os repositórios de dados que você tenha, primeiro, você precisa ter profissionais para saber fazer a extração disso e, sobretudo, você precisa ter inteligência para isso. Inteligência é cara, mas ela muda você de patamar do jogo. E às vezes eu vejo o empresário querendo ele ser a solução para a coisa, e não é. Um dos principais problemas que a gente vê hoje nos diversos segmentos da nossa indústria é a microgestão. Cara, não faz, delega, pega um cara bom para fazer. Monta uma equipe boa de análise de dados e deixa os caras viajarem, diz o que você quer. Porque aí sim você consegue extrair, a tua cabeça tem que estar na estratégia. Tem que estar, como é que eu faço para gerar mais valor para esse sujeito que já acreditou em mim, que já consumiu de mim? Como é que eu faço para gerar cross-selling a partir das próprias experiências dele que já estão registradas dentro do meu banco de dados? Eu já tenho isso na casa. Depois é só qual é o modelo de comunicação com ele. Mas aí fica muito mais facilitado se você se reporta a uma experiência positiva que ele já tenha vivido com você. Mas, de novo, vamos pegar lá o Kaplan, né? Base da pirâmide do Balanced Scorecard, que é a estratégia em ação. Pessoas treinadas e motivadas. Eu acho que aqui é que a gente precisa estar desenvolvendo o nosso parque industrial. A gente precisa dar atenção em contratar melhor, criar mecanismos de remuneração que façam retenção desses bons profissionais e orientar, alinhar esses caras em torno de uma visão de negócio e de um projeto bacana. Que aí a gente consegue usar esses dados. De novo, eu estou viajando, mas você pediu para abrir a caixa. Tá? Se for para abrir a caixa, eu vou mostrar as ferramentas. Por favor. Se você não tiver atenção nessas pessoas, se você não souber escolher a dedo da tua equipe, se você não souber liderar, né? Eu publiquei sobre liderança e liderar é inspirar, mas também é executar. Se você não executar junto com elas, você não for um modelo de execução e assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo e elas olharem para você e verem, esse cara é confiável, esse cara realmente tem um projeto que eu quero participar, eu quero pertencer, você não consegue, não adianta, você vai ter só aquele repositório de dados que não vai servir para nada. Tem que ter gente competente, tem que ter gente mais competente que eu, tem que ter gente mais competente que você. E a gente tem que acreditar na competência dessas pessoas. Então passa por uma revisão da maneira como a gente se relaciona, inclusive. Eu vejo que aqui vocês têm uma quebra de hierarquia que é muito positiva. E ainda vejo nas indústrias uma preocupação com a hierarquização, o diretor, o presidente, o gerente. Cara, isso é importante, até como mecanismo de comunicação e de atribuição de responsabilidades.
Certo. Eu tinha falado que eu liderei times e liderei onde eu não era... A competência que era necessária para determinada tarefa não era a que eu tinha. E aí a gente reposiciona. Aí eu passo a ser liderado e dou a liderança para o cara. Eu não deixei de ser o líder do grupo. Eu só simplesmente faço um movimento no sentido de fazer com que o projeto flua. Eu não sou gargalo. Theory of Constraints. Você que é do ramo sabe o que é. Teoria das restrições. Quando você vira gargalo, e o que acontece hoje? As lideranças estão virando gargalo. E aí os dados ficam adormecidos ali. Nada é feito, porque o cara não sabe fazer, ele também não deixa ninguém fazer. E qualquer valor que o cara traga para dizer, olha, a inteligência é essa, o modelo é esse, não, isso é caro, não vou fazer. Então você fica morrendo ali. A riqueza enterrada. Entendeu? Era essa a conclusão da forma como você colocou, você vê que realmente esse exemplo faz todo sentido. Quer dizer, existem jazidas nas operações, né? Tem que minerar. Tem que minerar. E muitas vezes, pela própria teoria das restrições, como você muito bem colocou, isso não vem sendo minerado. De novo, eu invoco aquele elemento, o C de cultura aqui. Por quê? Porque me parece, assim, é óbvio que o novo assusta. Eu sou do segmento de tecnologia, mas também me assusta. Acho que isso é inerente ao ser humano, independente de qual foi o segmento que você escolheu para operar. E o que eu vejo ainda me parece uma disputa do homem com a máquina. Até pela forma como a gente veio colocando, não sei se proposital, já é outra discussão, mas a inteligência artificial, como que a gente levou ela para o popular, para o mainstream? A gente levou ela, posso estar falando besteira, mas primeira grande aparição ou midiática, competindo, né, contra um ser humano. Acho que era o Kasparov contra o IBM lá, né? Tem um nome que agora... Quer dizer, isso parece que ficou enraizado na gente. E de certa forma, me parece também que esses gargalos são criados porque a gente invoca isso consciente ou inconscientemente. Pô, isso aqui está aqui para competir comigo. A minha visão, não só a minha, obviamente, a do mercado hoje é no sentido de que a tua força de trabalho, ela já tem a inteligência humana, portanto, força de trabalho. E aí você, como um novo fator de produtividade, você ancora, você entrelaça, melhor dizendo, a inteligência artificial junto com a humana, e aí você tem dentro da tua força de trabalho uma inteligência aumentada, né? Perfeito. O termo nem é meu. Então, o que acontece? É um problema cultural que alguns gestores ainda estão colocando o chapéu de Kasparov, né? Estão lá brigando com a inteligência artificial. Ô, Cauê, me permite te cortar. É o nosso modelo educacional, meu amigo. O modelo educacional nosso é um modelo para competitividade. O exemplo que você deu é perfeito, porque o que foi vendido? O computador, ele faz frente ao homem, ele consegue ter os mesmos atributos com algumas vantagens do homem. Cara, a venda não é essa. A venda não é da competição, é da colaboração. Acho que o ponto aqui que tem que se discutir é isso. O quanto essas ferramentas colaboram para que você consiga executar a tua missão, a tua estratégia. E isso tem que ser vendido dentro do negócio, para os teus funcionários. Porque senão, se a gente for sempre trabalhar no sentido de competição, mesmo dentro de uma equipe, dentro de um time, você bota as pessoas para competirem entre si ou para colaborarem entre si. Quando elas começam a competir entre si, o que acontece com aquele todo? Ele fica minado, porque você perde uma energia que deveria estar concentrada na missão. E a energia fica concentrada em disputas internas, que é muito isso que acontece dentro das empresas, que no final do dia, quer dizer, você gasta uma energia danada que não é aproveitada para nada, né? Enfim. E o que eu vejo é exatamente isso, é o minério que está ali, né? Voltando nos dados. A gente está discutindo aqui quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e aquilo está ali. Está morrendo ali, né? Está passando o tempo e você não está aproveitando aquilo ali, utilizando as ferramentas de tecnologia da informação para cooperarem com você no sentido de você fazer a tua missão crescer. E, sobretudo, você não está dizendo para as pessoas que estão trabalhando, cara, isso aqui não vai tirar o teu emprego. O que você precisa fazer é se reposicionar.
precisa ter uma outra definição de como você entrega o teu trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Algumas profissões que tendem, né, que pelo menos dizem que tendem a acabar no futuro. O contador da tua empresa. Lógico que esse profissional contabilista ele vai morrer? Não. O que vai morrer é a função, porque a máquina vai substituir, o algoritmo vai substituir. O desenho do processo de tomada de decisão pode muito bem ser feito por um computador, mas a tomada de decisão não. A assessoria de como olhar aqueles números, não. Então você tem um reposicionamento da função e não uma substituição. Agora, morre aquele que quiser ficar agarrado com o antigo, que não quiser aprender, esse morre. Então, o que eu vejo, e aí você foi muito oportuno na tua reflexão, é que quando o cara olha para os dados, ele faz toda essa... Ele tem um rewind, né, cerebral que vai lá no modelo educacional dele lá atrás, onde você... era premiado por tirar a maior nota. Legal, isso é bacana, mas é um processo de competição. Por que não premia as equipes que entregam um trabalho melhor, ao invés de premiar um indivíduo com a melhor nota? Então é a mitificação. Nós somos fazedores de mitos, muito parecido com o modelo americano. Cara, a mitificação é muito boa e foi muito boa no tempo da Segunda Guerra. Hoje ela tem que quebrar um pouco isso. Porque senão você começa a trabalhar as personalidades, as individualidades, né, em detrimento do esforço coletivo, onde a soma é maior do que as partes, para gerar um trabalho que, de fato, vá gerar valor para o teu cliente, gerar conveniência, quer dizer, fazer com que ele se sinta feliz em poder consumir de você, porque você atende os requisitos de consumo dele. Está tudo ali. A questão é, como é que a gente se organiza internamente para acessar aquilo ali e transformar isso em riqueza, em novo petróleo? E a segunda agenda, como é que a gente lidera isso? Legal, perfeito. Que vai perfeitamente ao encontro, inclusive com o termo que você usou. Você falou posicionamento, depois você falou reposicionamento, que vai ao encontro de uma próxima pergunta que eu queria trazer aqui para você, que é esse reposicionamento. Hoje você vê as montadoras se auto-intitulando, inclusive redundante, Autotex. E aí eu tô vendo a cadeia de distribuição ainda, parece que aguardando esse movimento de reposicionamento. Ela também já vem passando, já vem sofrendo, já vem atravessando uma série de mudanças, né? Até para atender esse consumidor novo. Mas esse reposicionamento, ele está dando grandes, assim, está passando por grandes projetos. Se a gente pegar o Catena X, né, que é aquela junção da T-System, Mercedes, Volks, Bosch, SAP, até Siemens, até o governo alemão tá junto, né, para extrair valor dos dados. Quer dizer, nesse sentido, o reposicionamento está acontecendo na indústria. O reposicionamento está acontecendo na mesma profundidade na cadeia de distribuição, Zé? Não, ainda não. Eu acho que a indústria realmente está mostrando sinais de que vai se reposicionar. Ainda isso não conseguiu ser comunicado, né, contagiado para a cadeia de distribuição, mas há sinais de que isso vai acontecer. Porque, de novo, a gente vai voltar sempre, é o consumidor que manda, quem paga que manda. E a gente precisa atender aos requisitos de consumo dessa nova geração. E com tudo aquilo que a gente já listou antes, né? Venda de veículos sustentáveis, né? Veículo como serviço, mobilidade, mais tecnologia, é muito necessário que também haja um reposicionamento da cadeia de distribuição, porque senão ela vai ficar um misto entre um reposicionamento da indústria, né? Vai ficar no meio de uma guerra do reposicionamento da indústria com as novas tendências de consumo. Se ela não se reposicionar, ela tende a ficar extremamente relevante. Então ela tem que se reposicionar no sentido de olhar essas novas demandas de consumo e está migrando para um novo negócio.
tá? E aí, é por isso que eu digo que ainda não, porque a cadeia de distribuição não se vê ainda no negócio de mobilidade. Ela se vê no negócio de distribuição. E o consumidor está consumindo mobilidade. Então, há uma dissonância cognitiva, um hiato de entendimentos, mas que em algum momento vai ter que haver um encaixe, tá? Então, espero que seja breve, porque as coisas estão acontecendo, ongoing, né? Então, na minha opinião, é que seja breve. Zé, eu acho que você está antecipando aqui, você está usando algum tipo de predição aqui, porque a próxima pergunta era exatamente sobre modal de transporte. Né? Foi muito. Essa colocação é exatamente o motivo dessa pergunta. Você falou: olha, o consumidor está consumindo outros modais de transporte. Exatamente. Né? E a distribuição está distribuindo. Esse que a gente já citou aqui também, o MaaS, né, o Mobility as a Service, né, são as companhias, as startups de mobilidade como serviço, como elas têm se posicionado, né? Inclusive, isso não só no falatório, vamos colocar, de comunicação mercadológica, mas de oferta. As ofertas têm acontecido nesse sentido. É chover no molhado, né? Se eu perguntar se elas são ou não uma ameaça real. Elas são efetivamente uma ameaça. No entendimento você já deixou claro aqui. Se me corrija se eu estiver errado. Até no segmento bancário, as fintechs balançaram os grandes grupos de bancos. Você imagina isso no segmento automotivo. Você acha que alguns dos empresários que estão aí à frente das operações deveriam estar observando, de que forma eles poderiam? Deveriam com certeza, mas estar observando, olha, no conjunto de estratégias de crescimento aqui, quando eu olho para o inorgânico, será que eu vou considerar só os M&As, né, para comprar e vender outras operações concessionárias, né? Ou eu vou comprar também o cara que vai me matar amanhã, vamos dizer assim. Como que isso poderia... Isso é uma realidade? É um pensamento que você tem? Total. Eu vou dizer para você aqui com franqueza e sem nenhum medo de errar. Se eu hoje fosse um investidor nessa cadeia, eu ia procurar selecionar a dedo as operações tradicionais e ia ter uma operação só de investimento em MaaS. Porque, primeiro, além do potencial de matar, porque tem coisas que a gente não tem na nossa indústria. A startup, ela nasce de um processo, de uma leitura de problema de cliente, muito no front, e de soluções que são testadas. Você tem um MVP antes de você ir para uma fase de tração. Então você testa o modelo. E no meio do modelo, se aquilo não está correspondendo muito ao market to fit, você pivota e refaz a operação. Então tem uma agilidade que a gente não tem. É como você, num oceano, manobrar um transatlântico, que são as nossas empresas, e manobrar um rebocador. Ali é uma manobra de rebocador. Os caras são muito rápidos. E o que acontece? Nessas MaaS, nesses modelos, quando você adquire isso, você traz para dentro do teu negócio competências que hoje você não tem. Por exemplo, trabalhar os dados. Utilizar os dados para tomada de decisão e para tracionar negócio. A gente não sabe fazer isso. As startups nascem sabendo fazer isso, senão elas morrem. Então, quando você começa a investir nisso, né, sobretudo naquelas que já estão em fase de escala, rapaz, você está criando uma fonte de receita diferente, você está se reposicionando como uma empresa de dados, né, e serviços de mobilidade, usa dados para distribuir serviços de mobilidade, que também passa pelo veículo. Mas tudo aquilo que eu falei lá em perguntas anteriores. Passa pelo scooter, passa pelo patinete, passa pela integração com modais de transporte público. Tem que pensar. Eles têm, as MaaS, as startups, eles têm na essência, no DNA, a inovação. A gente é old school, é gigantesco, é paquidérmico, é adormecido, é comodista. Então, não tem um incentivo a essa inovação nas nossas empresas. Quando tem incentivo a fazer um programa de inovação. Cara, não existe programa de inovação.
Você tem que ter ambiente de inovação. Você tem que construir cultura de inovação. Fazer inovação por decreto não funciona. Eu não sei onde funciona, nunca vi. Eu nunca vi funcionar, já vi fazer, mas nunca vi funcionar. Então, o importante para mim, quer dizer, estou te dando a minha opinião, escolheria a dedo as operações tradicionais, mas investiria no futuro. Tá? E o futuro eu vou me aliar e vou querer a colaboração daquele cara que pode me matar. Perfeito. Acho que não teria como, bom, da minha lista de perguntas, não teria como encerrar de maneira mais oportuna, né? Provocativa, fica parecendo aquele parte 2, vem aí. É, isso aí, tomara que tenha uma parte 2. A gente falou de vários temas aqui, várias perguntas que não foi. Mais de uma vez a gente falou, poxa, isso aqui dá outro podcast, né? É verdade. Vamos pensar com calma. José, eu te agradeço imensamente, foi um bate-papo muito rico, muito gostoso, muito fluido. Vai demorar um tempo para eu decantar, vou ter que assistir de novo, até ir decantando, para que eu possa assimilar, mas foi muito bom, muito obrigado. Em nome da CCM, o CCMcast agradece a sua participação. Muito obrigado, Zé. Ô, Cauê, eu que quero agradecer pelo convite, quero dizer para você e para a tua equipe que eu fiquei muito honrado de participar. Tá? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer o meu pensamento expandir, gosto de trocar ideia. Quer dizer, eu sou o profissional do argumento, né? E a minha vida profissional se pautou nisso. E ter a oportunidade da gente fazer essas trocas aqui, de pensamento livre, independente, né? Sem julgamento, nesse ambiente que vocês proporcionaram aqui, foi realmente um prazer para mim. Espero ser convidado para as próximas. Com certeza. O nosso intuito é, através do... Essa proposta é bem... A gente mira na lua com o pé no chão, como a gente diz aqui, mas a proposta é a gente levar diferentes conversas ricas como essa para o setor e ter a nossa contribuição para que a maturidade do setor possa continuar evoluindo como já vem fazendo ao longo dos anos. Muito obrigado, Zé. Obrigado a você. Você pode acompanhar o CCMcast na sua plataforma de áudio favorita, seja ela Spotify, Apple Music ou Google, e este episódio vai estar disponível no YouTube.